Voltamos ao vivo dos estúdios da TVA em Florianópolis, agora em definitivo, porque já passa das 5 horas da tarde, o processo de votação já foi encerrado, os eleitores que precisavam se dirigir até as urnas já devem ter feito isso. Agora, não há mais possibilidade daqueles que não exerceram seu direito de voto fazerem isso nesse momento, porque a votação está oficialmente concluída. E a partir desse momento, nós entramos numa nova fase do nosso debate, daqui a pouco já analisando os primeiros números, contando aí com a agilidade do TRE catarinense, que dentro de instantes deve começar a emitir os primeiros números da votação desse domingo, 2 de outubro, em Santa Catarina. Para ajudar a gente a entender um pouco de como essas urnas estão se comportando e da evolução desses números, nós vamos continuar contando com o auxílio do professor Daniel Moraes Pinheiro, ele que é doutor em administração, graduado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná, ele que está conosco desde o início dessa transmissão e a partir de agora também contando com a presença, a quem eu agradeço, do professor Enio Espanhol, ele que é doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor do curso de Administração Pública da UDESC, a Universidade Estadual. Muito obrigado pela sua presença, professor. Agradeço, Jucinei, Juca, abraço para o Daniel e aos telespectadores. A gente está aí nessa festa da democracia, tentando, apesar das contradições, apesar dos limites, a gente se alegra, porque é um passo, é um caminho para a gente, de repente, chegar a dias melhores para a nossa sociedade. A gente estava, inclusive, analisando todo esse cenário, né, e as perspectivas de mudança, né, que essas eleições municipais podem trazer, inclusive a partir do cenário que se estabeleceu, né, professora? A gente daqui a pouco vai ter isso na prática com os números que vão estar sendo exibidos e emitidos pelo TRE, mas vale a consideração, né, de mostrar que essas eleições são eleições especiais, visto o momento político que a gente passa. É uma situação bem peculiar no meu ponto de vista, porque nós estamos passando por uma crise nacional e ela nos afeta a nível de estados, de municípios e da sociedade de uma maneira em geral. Às vezes, as crises podem ser momentos, oportunidades de a gente avançar. Então, acho que esse é o lado interessante, que hoje a gente sabe que as prefeituras estão com seríssimos problemas, como fechar as contas, a contabilidade, como investir em setores onde seria indispensável, onde seria importante, não há recursos. E aí é preciso que a gente seja criativo, seja ousado, a gente saia um pouco dessa mesmice na tentativa de achar caminhos mais interessantes. E é preciso que se modernize esse processo, né? Nós conversávamos, inclusive, nos bastidores, né? No sentido de que as prefeituras estejam arejadas em termos de ideias, né? E com um olhar voltado, né, para essas novas possibilidades, justamente para enfrentar essa dinâmica que se coloca, né, de uma necessidade de investimento em áreas estratégicas, como é o caso de saúde, segurança, educação, e ao mesmo tempo lidar com a falta de recursos, com a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, é um desafio grande, né? Agora, os prefeitos que assumirão nesses próximos mandatos têm desafios muito claros, que é lidar com uma situação em que o financiamento de suas prefeituras vai estar bem comprometido pela última gestão, seja ela qual for. Então, ele vai ter que ser criativo e apresentar um modelo de gestão da prefeitura que faça sentido, não só político, mas sentido administrativo mesmo, porque lidar com poucos recursos, uma situação de crise, a gente tem uma expectativa aí que o cenário nacional melhore até 2018, econômico, tomara que isso aconteça, mas o impacto maior é na prefeitura, porque é onde, a gente já falou isso, onde as coisas acontecem, onde está a vida na cidade. Então, é um momento importantíssimo para que esses que assumam mostrem competência também técnica, né? Não só política, não só de levar o eleitorado, não só de convencer as pessoas, mas demonstram uma competência técnica. Isso a gente espera que esse conjunto político, técnico, etc., ele venha a mostrar, a trazer bons resultados para as cidades nos próximos anos. A gente vai continuar nessa discussão aqui. Gostaria de chamar a repórter Ariane Dorigatti, que está no Tribunal Regional Eleitoral desde o início da tarde, acompanhando essa movimentação inicial e traz para a gente as primeiras informações após o encerramento da votação. Ariane. Olha, Jucinei, são nesse momento 17 horas 15 minutos. A votação em Santa Catarina está encerrada. Dentro de alguns minutos, as sessões eleitorais começam a transmitir para esses telões aqui no Tribunal Regional Eleitoral o resultado dos municípios. A previsão pessimista, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, é de que tudo esteja concluído até às 21 horas de hoje. Jucinei.
Obrigado, Ariane. Com as primeiras informações a respeito desse processo de apuração, e a gente está aqui, inclusive, na expectativa pelos primeiros números para começar a analisar esse cenário com um pouco mais de propriedade, mas antes mesmo de a gente começar a receber os números do TRE, gostaria de puxar aqui uma discussão que me parece bastante interessante no que diz respeito a 5 cidades catarinenses que a gente já sabe que tem prefeitos definidos, né? Nós temos uma situação bastante pontual no que diz respeito a Caibi, no extremo oeste do estado, Cordilheira Alta, Planalto Alegre, Salto Veloso e Tigrinhos, esses últimos 4 no oeste catarinense. E por que dessa situação tão pontual? Nesses 4 municípios, apenas um candidato apresentou sua candidatura à prefeitura do município. De que forma a gente pode fazer a análise desse cenário? A gente está falando de uma proposta de consenso que está sendo endossada pelas urnas, a gente está falando de uma fragilidade nesse processo de disputa eleitoral, de falta de opção. É um quadro, diríamos assim, quase cômico, porque numa situação que a gente vive, prefeitos, vereadores, políticos querendo chegar aos cargos e manter, digamos, essa posição por longo tempo. E aparecem esses municípios sem ter candidaturas alternativas, ou seja, um quase consenso, como se tudo estivesse resolvido. Quer dizer, essa é uma das formas de você pensar a coisa, mas eu acho que tem o outro lado, porque a democracia ela tem suas várias formas de se expressar nessa sociedade múltipla que a gente vive. E aí você pensar em consenso é um pouco complicado. Pode ser que as pessoas estejam com medo de fazer enfrentamentos, que as pessoas coloquem a situação, olha, eu vou me indispor porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu opto mais de pensar isso com uma fragilidade do que como um avanço, a ideia do consenso de ter prefeituras, que os 5 municípios são municípios pequenos. Sim, todos eles. Uhum. Eu concordo. E o fato ainda de geograficamente serem muito próximos, estarem numa mesma região, pode estar ressaltando isso, que seja até uma tradição do não enfrentamento que seria muito prejudicial à própria democracia, né? O que a gente fala da democracia. Então, é de se espantar que isso ainda ocorra, né? Mesmo a gente falava sobre o momento político que vive, as pessoas vão à rua, querem cobrança no cenário nacional, e aí na sua cidade, onde as coisas estão acontecendo ali, você não se posta a ser político, não se dispõe, não enfrenta, não há esse embate. Quase dá a impressão que todas as questões do município estão resolvidas. O prefeito conseguiu resolver todos os problemas de saúde, de educação, de ruas, de segurança. Parece que, então, para que ficar brigando? Vamos continuar com o mesmo. Essa é a questão que pode aparecer, mas de fato não é bem isso. Acho que é muito mais do que isso. A democracia é mais complexa, é mais intensa e não sei. Essa falta de opção, inclusive, né, de outras possibilidades, de outras siglas partidárias, fazendo esse enfrentamento até para que o eleitor tenha a possibilidade de escolher qual proposta se adapta à sua ideologia, à sua filosofia, acaba enfraquecendo também a própria participação popular, né? Porque se você tem um candidato só, acaba que parece que o seu voto não vai fazer uma grande diferença. Eu estou errado nessa avaliação, professor? Não, isso acaba enfraquecendo a cultura política local. Para essas cidades, isso é muito nocivo. E mostra também uma outra fragilidade do nosso sistema eleitoral, que hoje a gente comporta 35 partidos políticos, mas se você perguntar, eles não têm identidade. Pouquíssimos partidos mantêm uma identidade. E as identidades são muito mais locais do que nacionais, e os partidos são nacionais. Então você vê alianças políticas, coligações inimagináveis em alguns casos, etc. E isso demonstra que assim, a gente abandonou por muito tempo essa questão e deixou na mão dos políticos, esses que são políticos profissionais. E agora, me parece que há um movimento, é uma oportunidade, eu concordo, de a gente rever isso e tomar a frente. E como eleitores, como cidadão, participar da política, participar ativamente. Você não precisa se candidatar para ser um político, para fazer parte da vida política. Você tem formas de participação, hoje há mecanismos abertos para você participar e se colocar no cenário político também, como um candidato, etc., é importante, é necessário, principalmente em pequenos municípios onde as pessoas se conhecem, todos praticamente se conhecem. Eu imagino que nestas 5 municípios, não sei, Jusinei, se você tem quais os nomes dos partidos que estão encabeçando. Temos sim, digamos, esse é um dado interessante, é uma professor. ideia assim, de talvez os partidos mais tradicionais, provavelmente Isso, de fato são. Porque em 4 municípios, sendo eles Caibi,
Cordilheira Alta, Salto Veloso e Tigrinhos, temos candidatos do PMDB. Ou seja, o PMDB já sai nessa disputa com 4 prefeituras garantidas, até para que o nosso telespectador entenda, a regra, nesse caso, vale da seguinte forma. Como são municípios com menos de 200 mil habitantes, a partir do momento em que esse candidato tiver o registro de um único voto, ele já está oficialmente eleito. Ou seja, se ele tiver o próprio voto, ele já é considerado o prefeito dessa cidade. Então, o PMDB já sairia nessa disputa com 4 prefeituras garantidas. E a 5ª prefeitura, Planalto Alegre, do PSD. E o PSD, de alguma forma, também tem uma série de associações com o PMDB em vários locais também. Então, apesar de ser uma outra sigla, mas tem muita conexão, muita aproximação com o PMDB. A força política se dirige para o mesmo lado, né? E a gente vê, acaba sendo tradicional em locais, por isso que isso reforça também a minha ideia de que isso é mais pela tradição política do que necessariamente foi um consenso, eu acho e que mostra uma fragilidade, né? A gente sabe, e municípios há muito isso, né? Que são polarizações ou domínios de partidos, etc., o que é normal na política também, partidos que permanecem por muito tempo, e isso acaba desestimulando o confronto, desestimulando que outras lideranças surjam, que queiram disputar, que queiram fazer uma eleição mais dinâmica, né? É diferente, por exemplo, quando a gente vê capitais ou grandes colégios eleitorais, isso é diferente porque tem mais gente, tem mais pessoas, e aí alguém vai e resiste a essa forma, né? E coloca a sua candidatura, às vezes uma candidatura de resistência, candidatos que têm poucos votos, mas eles vão lá e colocam porque eles querem passar a sua ideologia, a ideologia do seu partido e se colocar. Isso é interessante. E isso seria muito bom se acontecesse em todos os municípios, né? Porque aí todos poderiam debater sobre suas ideias e levar. A gente está falando em relação à questão de partidos, ideologias. Isso me leva a lembrar de um outro ponto que a gente normalmente discute em momentos como esse e que deveria estar na discussão, inclusive, da reforma política, no momento em que ela começou a ser discutida e quando a gente imaginou que isso ia avançar, que é o número de partidos que existem hoje também no Brasil, né? E que, de certa forma, fragilizam esse processo, porque a gente sabe da tendência de associações, né, entre os partidos, de coligações, até no sentido de aproveitar, né, essas coligações, quer para um tempo maior de propaganda, enfim, são várias as nuances envolvidas nesse processo. Então, isso também acaba fragilizando, né? Sim, esse excesso de partidos, eu acho que o professor Enio, a gente trabalha bastante isso, né, professor? E esse excesso de partidos é muito prejudicial ao sistema, né? Porque você acaba perdendo a identidade ideológica. Então, que é um dos princípios para você ter um processo democrático, é você claramente colocar as ideologias. Então, quanto mais excesso de partidos, maior a chance de você não colocar as suas ideias em prática, maior a chance de você não colocar aquilo que você realmente é para o eleitor votar e ele acaba escolhendo. Só um minutinho, por gentileza, professor. Nós temos aqui a repórter Ariane Dorigatti, que tem mais informações, e agora as informações se centralizam no TRE. Por favor, Ariane. Olha, Jucinei, passados aí 30 minutos do fechamento das eleições em Santa Catarina, já temos o primeiro prefeito eleito do estado. Ele é do prefeito Beto, do PMDB, e é do município de Ponte Alta do Norte. Nós estamos aqui nesse momento agora aguardando os telões aqui no Tribunal Regional Eleitoral, apontando a qualquer momento, próximo prefeito eleito, nós já voltamos com você. Obrigado, Ariane, pelas informações. Isso mostra bem o cenário catarinense, né? Pequenas cidades e aí a apuração acaba que acontece de forma muito rápida. Interessante que dá a impressão que vamos ter uma hegemonia assim, bem ampla do PMDB. Essa é a impressão que eu tenho, assim, 4 prefeituras, como a gente já havia falado antes, de consenso, e agora o primeiro resultado oficial que sai também passa a ser do PMDB. Tem a impressão que vamos ter PMDB no estado. A gente faz uma outra leitura que é a seguinte: as eleições municipais são o primeiro passo de uma eleição maior, que é a eleição para governo do estado, para a Assembleia Legislativa, enfim. A gente está já desenhando um cenário que a gente vai ter muito presente nos próximos anos e que vai ser decisivo para as próximas eleições, né? E o interessante é que o PMDB, hoje é presidência da República, mas no passado, eleição direta, ou não houve ainda candidato que venceu as eleições. O PMDB sempre esteve junto e agora está no governo. Como é que vai ser esse futuro, não se saberá, mas é uma possibilidade. Acho que está bem colocada essa questão o grande cabo eleitoral do governador, do presidente, dos deputados, dos senadores, vão ser os vereadores e vão ser os prefeitos. Os prefeitos, que estão agora se consolidando como os candidatos escolhidos pela população.
Por favor, professor. E aí, nessa situação que nós falávamos anteriormente, de crise, de necessidade de gestão, são 2 anos fundamentais, esse intervalo de eleições, para que esses cabos eleitorais, eles mostrem, né, o poder que eles terão realmente de convencer o eleitorado para o governo do Estado. Esse vai ser fundamental. Essa é uma posição estratégica desses partidos maiores ou mais tradicionais para garantir a eleição do governo do Estado. A gente percebe aí, como o professor colocou, esse início de hegemonia do PMDB. O senhor faz uma associação com o cenário nacional e a presença, nesse momento, do presidente Michel Temer à frente do Brasil? Sim, eu acho que sim. O PMDB, veja, dá às vezes a impressão do novo. Veja o caso de Florianópolis especificamente. Daqui a pouco vamos ter resultados, como é que comportou-se o eleitorado em relação a Florianópolis. Sim. Por exemplo, Jean Loureiro, do PMDB, nunca foi prefeito, nunca exerceu um papel de executivo, apesar de ter sido secretário. Uhum. O PMDB já esteve no poder, mas com Dário Berger, ele esteve antes com outras siglas partidárias. Então, de alguma forma, dá a impressão do PMDB ser uma coisa nova dentro de uma estrutura já velha. Quer dizer, é difícil essa explicação. Então, e a nível federal é a mesma coisa, é o mesmo quadro. Ou seja, o Temer foi vice, hoje é presidente da República. E como é que vai ser no próximo mandato? É difícil prever, mas é possível que o PMDB apresente seu candidato ou que novamente vai de carona com outro. Então, o PMDB representa um pouquinho essa inovação dentro de um modelo bem tradicional. Agora que já passou aí o período de votação, em que agora a gente pode falar um pouco mais abertamente a respeito desse assunto, já pegando a deixa dada pelo professor e situando um pouco em relação à capital, né, que é o nosso ponto de partida para a análise desse cenário todo no Estado. Como é que vocês vêm acompanhando essa evolução dos números da pesquisa, que começaram considerando a possibilidade de que nós tivéssemos um segundo turno em Florianópolis entre Jean Loureiro e Ângela Min, e agora na reta final com uma ameaça de que, de repente, esse segundo turno não tenha a presença de Ângela Min na disputa e sim do candidato Elson? Como é que vocês viram essa evolução? É bem interessante. Nós conversamos antes nos bastidores até sobre essa mudança e se mantiver o comportamento do eleitor da eleição passada, que nas pesquisas não mostrava um número tão grande para o Elson e ele vai lá e consegue um grande número de eleitores na votação, até surpreendendo outros candidatos, e vai ser fundamental hoje, quando saírem os resultados, esse comportamento. Se ele se repetir, provavelmente a gente tem essa virada aí para um segundo turno e que vai ser bem interessante para uma cidade como Florianópolis, né? Porque mostraria, assim, talvez das últimas eleições, uma disputa mais diferenciada, né? Não dá para esquecer também que o Murilo também subiu na reta final. Isso. O Murilo também teve um acréscimo. Também teve um acréscimo. Vejam, os resultados das pesquisas, não pegando a pesquisa boca de urna, mas pegando as pesquisas realizadas, foram anteriores ao último debate realizado. Pelo menos a pesquisa que foi divulgada pela RBS foi realizada na quarta-feira e na quinta-feira. E o debate foi na quinta-feira de noite. Tivemos resultados, portanto, sobre esses dias anteriores. Então, surpresas são possíveis. Vamos continuar nessa análise aqui, mas antes eu vou chamar a Ariane Dorigatti. Ariane, você novamente? É verdade, Jucinei, já temos mais um prefeito eleito no estado, Ponte Alta do Norte, com 1.325 votos válidos. O prefeito Beto, do PMDB, está com a votação encerrada, então, no município de Ponte Alta do Norte. Obrigado, Ariane. Mais uma prefeitura, PMDB? Ponte Alta do Norte não era aquela mesma prefeitura que ela informou antes? É a mesma que informamos agora há pouco. Acho que então ficaria... Começamos nas 4, com sim, o PMDB. Apenas ela confirmou. Pelo que eu entendi, ela confirmou apenas a informação que ela havia dado anteriormente, que o PMDB fez. Exatamente, bem observado, professor. Obrigado pela observação. De qualquer maneira, segue-se essa tendência que a gente vinha observando até então. Em relação à questão das pesquisas, né? O senhor mencionou a subida de Murilo Flores, né? Se nós tivermos aí um segundo turno em Florianópolis, que é o que se desenha, temos aí algumas possibilidades, né, diante das pesquisas que já foram colocadas. Temos uma possibilidade de um segundo turno envolvendo o candidato Jean Loureiro, do PMDB, e a candidata Ângela Min, do PP, assim como é possível um segundo turno entre Jean Loureiro, do PMDB, e Elson, do PSOL. Vocês já conseguem traçar um parâmetro de como é que seria esse segundo turno em termos de apoio, caso a gente realmente tivesse a confirmação de um desses cenários? Foi bom o professor Enio citar essa tendência do Murilo também de subir no final, porque isso talvez seja fundamental para um segundo turno.
caso se configure o cenário Jean e Elson, é provável que os eleitores que tenham ido para os outros candidatos, é provável que eles tenham uma tendência a ir para o Elson, ou uma espécie de protesto. Mas seria difícil avaliar isso, pelo menos agora, porque essa migração, tanto dele quanto da Ângela Albino, do Murilo da Ângela Albino, essa migração de votos ela pode não ser tão automática quanto a gente pensa. Né? E são votos, vamos dizer assim, mais específicos, de eleitores mais específicos, eleitores que ou se identificaram com o candidato pela linguagem ou pela ideologia, mais especificamente aí não conseguem se ver nos outros. Agora, já num cenário com a Ângela Albino do PP, eu acho que é mais complexo ainda analisar de quem seriam os apoiadores dela num eventual segundo turno e quem ficaria com o Jean Loureiro. Vai ser uma surpresa boa. E segundo, novamente, me baseando na pesquisa que a RBS divulgou na reta final, para o Jean é mais fácil no segundo turno, segundo a pesquisa, derrotar a Ângela Albino do que o Elson. E não foi dado a opção Jean e Murilo. Me parece que então esse seria completamente previsível, não teríamos nenhum dado para informar isso, mas em princípio é mais fácil para o Jean, digamos, derrotar a Ângela Albino do que derrotar o Elson, segundo esta pesquisa. O que mostra que no segundo turno a gente pode ter muita surpresa, inclusive. E no que diz respeito à Câmara de Vereadores, a gente estava conversando nos bastidores, inclusive, né, sobre essa tendência ou essa expectativa por uma grande renovação na Câmara, que pode ou não acontecer. O que o senhor pensa a respeito disso? Com toda essa mobilização, essa sensibilização nacional por uma moralização na política, etc., associada aos últimos fatos na própria Câmara agora, né, com a implicação de vários que até são candidatos, então a nossa esperança era que essa renovação acontecesse até de forma natural, que o eleitor entendesse isso e fosse lá renovar. É um momento oportuno para essa mudança, mas a gente também tem essa esperança e, ao mesmo tempo, sabe que é um desafio, porque geralmente essas pessoas têm a máquina política na mão, elas conseguem ter um eleitorado mais fiel, elas conseguem e ter um nome mais forte, então que já são. Mas a gente espera, sim, que eu particularmente tenho essa esperança nessa renovação e que aconteça agora, nessa transição. Eu não sei, em termos jurídicos, em caso algum deles que está sendo hoje questionado, houve indiciamento, não houve ainda denúncia, mas houve indiciamento, se algum deles for eleito, a Justiça não poderá cassá-lo depois, mesmo assumindo o mandato. Eu acho que me parece que tem essa possibilidade. O que, nesse caso, também a renovação, mesmo que não acontecesse imediatamente na apuração agora dos resultados, ela poderá acontecer a longo prazo, vamos dizer assim, em função dessas substituições. Próximos meses, os próximos anos, isso poderia acontecer. Eu também estou com essa expectativa de que a gente... Mas eu fico imaginando um outro quadro. Por exemplo, como é difícil você ser candidato a vereador num quadro que a gente vive, a vereador ou a prefeito, que a gente vive a nível do Brasil. Há uma descrença assim, muito grande. E aí você vai ter que convencer, você vai procurar o eleitor no seu dia a dia. Olha, eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer mais isso, a outra coisa. Como é difícil, não é uma tarefa tão simples. E o trabalho do vereador ele não é tão visível quanto o do prefeito. O do prefeito ele promete obras, ele faz, ele acontece. E o vereador não, eles até tentam fazer isso e o vereador não, ele tem uma dificuldade maior para mostrar o trabalho. Até porque o prefeito está com o orçamento na mão e o vereador Exatamente. não. Né? Mas eu costumo falar assim, eu acho que hoje, num país com a situação como a nossa, o vereador ele tem até um poder maior, porque ele é o fiscalizador do prefeito. Então, ele que diz, olha, não, está fazendo errado, ele que tem que denunciar, ele que tem que acompanhar. E esse trabalho, só que é difícil das pessoas entenderem. Quando a gente fala de obras, né? Nem todo prefeito gosta de fazer obra de saneamento, porque vai ficar escondida, é uma obra escondida. O trabalho do vereador é um trabalho escondido, né? Muitas vezes. Mas que precisa ser feito de todo jeito. E que é super necessário e é super importante que o eleitor saiba o que ele faz. Então, nós, no dia a dia, precisamos também tentar educar as pessoas para ela entender o que é um vereador. Ela se aproximar mais, né? A gente já falou isso, de estar mais próximo do vereador, cobrar e não só pedir o favor, né? Como é tradicional da nossa cultura, mas não cobrar. Olha, nós pagamos caro para te manter como vereador, agora a gente quer retorno para a cidade. E essa cobrança é extremamente importante e a gente vê o quanto ela é difícil de acontecer ainda hoje pelas pesquisas que nós tivemos recentemente, que mostram que os eleitores não se lembram que
porque votaram nas últimas eleições. Então, como é que você vai insistir, né, nessa cobrança, nesse acompanhamento, se a tua memória não te ajuda nesse sentido? Quer dizer, você participou tão superfluamente do processo que você não acompanha ele do começo ao fim. E o eleitor precisa entender que o processo não se esgota no momento do voto da urna, ele é apenas o começo, né? Isso, o voto é um dos elementos da democracia, o direito ao voto, mas a partir daí você escolheu o seu representante, agora ele vai ter que te representar, e é você o responsável por achar que ele está representando ou não, e cobrar e incentivar, né? A gente poderia dizer que eleitor e eleitos, ou eleitor e candidato, são cúmplices no mesmo contexto, seja no acerto, seja no erro. Então, vamos ter políticos mais honestos, mais coerentes, mais empenhados nas suas funções, à medida que a sociedade tiver clareza. Você fala um pouquinho do que é um vereador. Por exemplo, um vereador ir dizer numa comunidade, num bairro, ou num local, num município que vai fazer tal rua ou que vai botar uma lombada, isso não é a função do vereador. Mas a população muitas vezes tem essa impressão que é o papel do vereador, e não é. Então, a gente tem que clarear um pouquinho essa função do que Passa por esse processo de educação também, de é. esclarecimento da população. Nós falávamos a respeito disso, o professor Sidney, inclusive, que esteve conosco na primeira etapa da nossa discussão, a quem eu de antemão já agradeço pela participação aqui, mencionava o papel da Escola do Legislativo. Me perdoem estar puxando a brasa para a nossa sardinha, mas realmente a Escola do Legislativo Catarinense tem feito um trabalho muito consistente nesse sentido, de oferecer a capacitação para vereadores e prefeitos, que muitas vezes, como o professor Sidney lembrou na época, naquele momento, não tem a noção do alcance do que é a figura do prefeito e nem o alcance do que é a figura do vereador. Então, esse processo de educação envolve não só a comunidade de uma forma geral, mas também o próprio candidato, seja ele a prefeito ou a vereador, para também saber até que ponto ele pode prometer coisas que ele não vai poder cumprir depois, né, professor? Exato. A gente falou do político profissional no mau sentido, mas tem o político profissional no bom sentido, aquele que é formado e é capacitado para isso. E nesse ponto eu concordo, a Escola do Legislativo está fazendo um trabalho excelente com isso e, na verdade, é o que a gente precisa hoje na política, né? É preparar não só eleitores, mas também os políticos para o exercício da sua função. E demonstrar que é um exercício que é diferenciado, é uma responsabilidade enorme. Então, quando a gente vê um caso de corrupção ou um desvio e o tamanho do impacto que isso causa, o estrago que isso causa na sociedade, a gente entende qual é o papel daquele gestor. E é muito difícil num país que ainda está se construindo. A gente fala de democracia, mas a nossa democracia ainda está se construindo. A gente não decidiu nem que espécie de democracia a gente está vivendo, né? Então, muitas vezes, o voto é mais importante, mas o que é importante é a participação, o que é importante... A gente está construindo esses mecanismos de participação, de controle, que são, vamos dizer assim, auxiliares ao processo democrático, e isso passa por um processo de educação, é inevitável. Eu acho que talvez um dos aspectos positivos da crise que a gente vive é desinstalar a nossa visão da ideia de que o Estado é um grande saco sem fundo que me socorre, um grande pai que vai resolver os meus problemas. E, de fato, chegamos ao limite disso. As contas têm mostrado isso, né? Na ponta do lápis. Então, a gente vai ter que dizer onde é que vai utilizar, quais são os recursos que a gente vai utilizar, onde é que vêm esses recursos. Porque aponta-se claramente que há 3 problemas fundamentais que a gente vive. Um que é a sonegação, que a gente tem um altíssimo índice de sonegação a nível do país. Um outro problema é a má gestão. A má gestão é um senhor problema que a gente também vive. E uma terceira seria o contexto de corrupção, ou seja, claro, uma coisa está associada com a outra. A corrupção, ela faz parte da má gestão e faz parte da sonegação. Então, não dá para ficar pensando nisso eternamente, ou seja, de que vamos ter um grande caixa comum e a hora que eu tiver com problemas eu recorro a esse caixa, eu vou tirar para o meu sustento para resolver os meus problemas. Não dá mais. A gente está falando basicamente sobre Florianópolis, né, nosso ponto de partida para essa análise, mas pelos números, inclusive considerando o número de habitantes, se prevê que pelo menos 3 cidades catarinenses tenham segundo turno. Florianópolis, que a gente vem tratando até agora, Joinville e Blumenau. Que leitura vocês fazem das outras 2 cidades, dessa concorrência que se estabeleceu e dos candidatos que estão apresentando suas propostas lá, começando pelo maior colégio eleitoral do estado, Joinville? O senhor tem acompanhado um pouco dessa dinâmica também? Sim, eu acho... Tanto Joinville quanto Blumenau vão apresentar cenários bem interessantes de disputa. Eu acho que,
segundo turno, porque a gente tem situações em que, apesar de você ter prefeitos ali que estavam cumprindo o seu papel e uma tendência já há um ano atrás se dizia assim, a reeleição é garantida. Hoje a gente já tem, por exemplo, Blumenau vai ter uma disputa interessante, né? Isso está prometendo aí. O senhor já consegue arriscar um cenário aí para gente? Eu não... Ou ainda é cedo? Eu acho que ainda está cedo. Prematuro. Ainda está cedo. Eu não gosto muito de previsões, eu não sou muito de previsões, eu gosto de números e de resultados. Mas a minha ideia, o desenho que eu tenho hoje dessas cidades, aliás, como aqui vai ser uma grande surpresa, eu acho que essas cidades vão trazer umas disputas bem interessantes para o segundo turno. Eu lembro normalmente dos dados da pesquisa, a última pesquisa em Joinville. Por exemplo, o atual prefeito, Udo Diller, ele se mantém num patamar bastante estável, não muito longe de atingir o percentual suficiente do primeiro turno. Só que na disputa que ele vai ter, provável, num segundo turno, ele não acresce, segundo esses dados da pesquisa. Ou seja, o candidato que estaria em segundo lugar, ele vai crescer muito e o Diller se mantém. O que pode ser um risco para a candidatura dele. Exatamente. Então ele quase ganha no primeiro turno, mas não cresce muito para eventualmente pode ser derrotado no segundo turno. O que pode ocasionar uma outra surpresa aí nos dados para a gente no final do segundo turno, então. E Blumenau é o atual prefeito, também com uma base assim, bastante forte, tem feito uns trabalhos interessantes, mas tem também seus limites. Então, também, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do eleitorado num segundo turno. Dependendo de quem chegar, os votos podem migrar de um candidato para outro. Ok, professor. Nós vamos para um rápido intervalo, até porque o Tribunal Regional Eleitoral ainda não divulgou os primeiros números sobre os quais a gente vai conversar. Eu já agradeço de antemão a participação tanto do professor Daniel quanto